A palavra de Deus, ela não foi feita para ser engolida. Ela foi feita para ser degustada, né? Com uma trufa rara. Ela foi feita pra gente olhar, pra gente ler parte por parte e entender a mensagem que tá ali. E essa é a parte mais desafiadora, porque nesse mundo a gente tá acostumado a devorar as coisas e não a senti-las e entender o que elas querem dizer. Esse trabalho é um trabalho da gente entender a sabedoria que habita em nós, porque Deus habita em nós somos a manifestação dele. Hoje nós vamos falar de 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 é quando Samuel, o profeta, né, ele fala para todos que, sim, Saul foi escolhido para ser rei. Só que nesse caminho, gente, existe algumas lições que a gente deve pegar para nossa vida. Depois do jantar, Saul dormiu, né, na casa de Samuel, e de madrugada Samuel chamou Saul e falou: Saul, vem cá, porque eu preciso falar contigo. E Saul foi ungido por Samuel. Você foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. Então, o que acontece? Ele foi levado para a cabeceira da mesa, ele foi levado para aquele lugar e ele demonstrou tudo aquilo. Ele não sabia para onde ele estava indo. Só que nesse momento, depois dele ter passado por aquilo, ele ter seguido aquilo que ele tinha que seguir, foi mostrado a ele qual era o caminho dele, foi mostrado para ele: você nasceu e você vai se tornar rei de Israel. Então ele falou para Saul isso. E Saul entendeu a mensagem. Naquele momento, para provar que todas as coisas seriam feitas conforme a vontade de Deus, Samuel disse para Saul: isso vai acontecer tal, tal, tal e tal coisa. E ele foi dizendo tudo o que ia acontecer ao longo daquele dia, quem ele ia encontrar no meio do caminho, que ele ia encontrar 2 homens, que esses homens já iam dizer para ele que as jumentas do pai dele já tinham sido achadas, mas que o pai dele estava preocupado com ele. Depois ele ia encontrar 3 homens que iam conversar com ele. Depois ele ia encontrar os profetas e ele ia ser tomado pelo Espírito de Deus e ele ia se tornar profeta naquele momento, para as pessoas verem a mudança dele. É preciso, né, que haja esse impacto. Vocês estão entendendo, gente? É preciso que haja esse impacto no mundo. É preciso que as pessoas se sintam impactadas por aquilo. Para as pessoas verem o que está acontecendo. Será que Saul virou profeta? Dentro disso, foi mostrado para Saul o destino profético dele, o destino dele. Foi mostrado para ele naquele momento. Só que as pessoas que andavam com ele lá atrás, provavelmente, elas não estavam entendendo nada. Prestem atenção no que eu vou dizer. No momento que Saul encontra o tio dele no meio do caminho, e o tio dele pergunta: onde vocês andavam? Essa é a lição, primeira lição. E ele falou: não, nós estávamos procurando as jumentas e acabamos encontrando o profeta Samuel. E ele perguntou: e o que ele disse para vocês? Vejam bem, Saul disse: ele disse pra gente que as jumentas já tinham sido encontradas. Não adianta você contar as coisas que estão no seu destino, que é entre você e Deus, para as pessoas do seu passado, para as pessoas que de repente não vão entender o teu caminho. E nessa parte da Bíblia, nessa parte da palavra, fica claro, Saul não disse para o tio dele o que Samuel disse para ele, que ele se tornaria rei de Israel e que Deus tinha o escolhido. Ele não disse. Ele só disse o que precisava ser dito. Então aquilo que está entre você e Deus, aquilo que para que você foi chamado, aquela chama que está dentro do teu coração, é entre você e Ele. Simples assim. Você não deve abrir a sua boca e contar as novidades para as pessoas que não vão entender. Para as pessoas que vão olhar para ti e falar: quem tu tá pensando que tu é? Você não precisa se expor dessa maneira. O que está entre você e Deus é entre você e Ele. O que Ele despertou no teu coração, o que Ele botou para queimar no teu coração, o que Ele disse para você que seria, será. Mas você não precisa abrir a sua boca e contar para as pessoas, porque esta é a sua estrada. Este é o seu caminho, o caminho profético de você, da sua vida. E Deus está te mostrando. Cuidado com as palavras. As palavras, elas têm muito poder, e quando elas são faladas para as pessoas erradas, quando elas são faladas para quem não acredita, ou para quem não acredita nem em si mesmo, essa pessoa ela pode te desanimar, porque Deus te animou. Mas o homem aqui, dentro desse mundo, com a mente sabotadora,
pode te desanimar. E a sua mente se conecta com a mente dessa pessoa e você desanima. Então, não abra a sua boca para contar o seu destino, para contar aquilo que somente Deus colocou no teu coração. Porque isso é entre você e Ele. Isso é entre vocês dois. Porque no momento exato, tudo será revelado. No momento exato, todas as coisas se farão novas, como foram feitas para Saul em vários momentos. E quando tudo acontece conforme Samuel diz, Samuel vai ao encontro de Saul. E diante do povo de Israel, ele fala: este foi o homem que Deus está entregando para vocês como rei, porque foi o homem que vocês pediram. Vocês pediram um rei, Deus está dando para vocês. Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. E mesmo diante daquelas palavras do profeta, mesmo diante de tudo aquilo que estava sendo dito ali na frente de todas as pessoas, ainda tinham aqueles que duvidaram. Então, qual é a lição que a gente tira? Cuide com as suas palavras. O que está entre você e Deus é entre você e Deus. No momento que for revelado, todos vão saber. Mas quem vai dizer o momento não é você, não é o homem, sim Deus. O que não é falado não pode ser estragado. O que não é falado não pode ser estragado. A palavra de Deus foi feita para ser degustada, não foi feita para ser engolida. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. Aprenda a ler a palavra de Deus e entender o significado dela. Reflita, medite sobre a palavra, porque as coisas vêm. Peça para Deus te dar sabedoria. Tenha consciência. Abra não a sua mente, porque a mente é sabotadora, mas abra realmente espaço para que essa consciência se faça plena na sua vida. Um beijo grande em todo mundo e